História bíblicas infantis fala uma ótima maneira de ensinar a palavra de Deus às crianças. Ela está no sistema bíblico mais acessíveis, ajudando as crianças a compreenderem os valores que estão de forma mais simples. A criação do mundo, Gênesis 1 e 2. Há muito tempo não existia nada além do vazio e da escuridão, mas algo mais que aconteceu. Deus, o Criador de tudo, decidiu fazer algo incrível. No primeiro dia, ele disse: que haja luz, e a luz brilhou e afastou a escuridão. Deus ficou tão feliz com a luz que decidiu separar o dia da noite, e foi assim que o primeiro dia surgiu. Mas Deus não parou por aí. No segundo dia ele estendeu seus braços, separou o céu do mar, fez nuvens fofinhas. E o oceano profundo ele viu que era bom. No terceiro dia Deus criou a terra seca, fez de montanhas altas, vales verdes e campos coloridos com lindas flores. Nesse dia ele também fez a árvore com maçãs, laranjas, morangos, banana e muitas outras frutas saborosas. No quarto dia Deus então olhou para o céu e pensou: seria tão bom se houvesse luzes brilhantes à noite. E assim ele criou o sol para iluminar o dia durante o dia, a lua para nos acompanhar durante a noite e as estrelas para nos fazer sorrir. No quinto dia, Deus encheu o céu e o mar com criaturas maravilhosas. Ele fez peixes coloridos nadarem nos oceanos e pássaro voar e com suas belas asas. No sexto dia, Deus decidiu fazer algo muito especial. Vamos tirar seres que pareça conosco, e assim ele criou o homem e a mulher. Ele os feito com amor e carinho, dando-lhe corpos incríveis, coração e amoroso, de mente cheia de imaginação. Quando Deus terminou de criar tudo, ele olhou ao redor e viu que tudo era bom. Então no sétimo dia ele descansou para admirar e apreciar toda a sua criação. Moral da história: a criação do mundo, Deus fez tudo com amor e carinho, e não me deu a tarefa especial de sermos guardião e da natureza, portanto devemos cuidar e apreciar o mundo em que vivemos. Quando fazemos isso, mostramos nossa gratidão a Deus e ajudamos a manter nosso lar bonito e saudável para todos. 2 Adão e Eva no paraíso, Gênesis 2 e 3. No início do mundo havia um lugar muito especial, chamado Jardim do Éden. Lá era um paraíso. Nesse lugar lindo e cheio de cores, vivia Adão e Eva, as primeiras pessoas. Adão e Eva eram muito felizes, eles brincavam, os animais, cuidavam das plantas e esperavam. Todos os cantinhos desse lugar encantador, Deus havia dado a ele tudo o que eles precisavam. No Jardim do Éden, havia 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão e Eva que eles podiam comer fruta de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia uma serpente astuta se aproximou de Eva e começou a conversar com ela. A serpente disse: Eva, por que você não experimenta uma frutinha dessa árvore? Ela fará você saber de tudo, como Deus. A serpente estava enganando ela. Eva ficou sentada e decidiu pegar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comer. Ela deu um pedaço para Adão também comer. Quando eles comeram o fruto, sentiram algo diferente. Eles perceberam que estavam nus e ficaram com medo. Deus, que sempre sabia de tudo, veio ao encontro de Adão e Eva e perguntou: vocês comeram da ave que eu disse que não era para comer? Adão e Eva ficaram tristes e admitiram que o desobedeceram. Deus ficou triste, mas mostrou amor e misericórdia. Ele disse a Adão e Eva que haveria consequência por suas ações, mas ele sempre estaria com eles e que ainda os amava muito. Então Deus fez roupas especiais para comer Adão e Eva, e os enviou para fora do paraíso. Para que aprendesse ele sonho importante e crescesse em sabedoria. Mesmo após sair do paraíso, Deus continua cuidando de Adão e Eva. E eles aprenderam a importância da obediência e a confiar no Senhor em todos os momentos.
Moral da história: Adão e Eva no paraíso. A história de Adão e Eva no paraíso nos ensina que devemos ser obedientes às orientações de Deus e tomar decisões corretas, mas mesmo quando erramos, Deus ainda nos ama e está sempre ao nosso lado, nos guiando, protegendo e nos ajudando a aprender com nossos erros. 3. A Arca de Noé, Gênesis 6, 7, 8 e 9. Noé era um homem bom e justo, e muito especial, aos olhos de Deus. Então o Senhor escolheu para uma tarefa muito importante. Deus disse a Noé: Noé, estou enviando o dilúvio para limpar a terra, mas quero que você construa uma grande arca para salvar a sua família e um casal de cada animal da terra. Noé ficou surpreso, mas confiou em Deus e começou a construir a arca com a ajuda de sua família. Era um trabalho difícil, mas eles trabalhavam com alegria e fé. Enquanto a arca estava sendo construída, as pessoas ao redor zombavam de Noé. Elas não acreditavam que o dilúvio poderia acontecer, mas Noé continuou a obedecer a Deus e continuou sua obra. Quando a arca finalmente concluída, Noé e sua família entraram nelas com os animais. Deus fechou a porta da arca e começou a chover. A chuva era tão forte que toda a terra foi coberta pelas águas. Na arca, Noé e sua família cuidava dos animais, dando-lhe alimento e cuidados. Durante 40 dias e 40 noites a chuva não parou, mas a arca flutuava em segurança sobre as águas. Finalmente, depois de muito tempo, a chuva parou, e Noé soltou uma pomba para ver se a água havia baixado. A pomba voltou com um ramo de oliveira, era sinal de que a terra estava secando. Deus havia acontecido a sua promessa de salvar Noé e sua família. Quando a água finalmente secou, o Senhor disse a Noé e sua família que eles podiam sair da arca. Eles estavam muito felizes por estarem seguros, salvos. Noé construiu um altar e agradecer a Deus por tê-lo salvado. Deus ficou feliz com a gratidão de Noé e prometeu nunca mais enviar um dilúvio para destruir a terra novamente, que fez um lindo arco-íris no céu como sinal de sua promessa. Moral da história: a Arca de Noé. A história da Arca de Noé nos ensina que Deus nos protege e cuida de nós, mesmo em meio às dificuldades. Ela nos lembra da importância de obedecer a Deus, confiar em sua promessa e cuidar de toda a criatura que ele fez. 4. A Torre de Babel, Gênesis 11. Havia um tempo em que todas as pessoas da terra falavam a mesma língua e viviam juntos em harmonia. Nessa época eles decidiram construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Deus viu que as pessoas estavam ficando orgulhosas e arrogantes. Elas pensavam que podia ser tão poderosa quanto o Senhor, e isso não estava certo. Então Deus decidiu confundir as línguas das pessoas. O que antes era uma língua comum se tornou diversas outras diferentes. De repente elas não conseguiram mais se entender. Não conseguindo mais se comunicarem e trabalhar juntos na construção da torre, elas se separaram em grupos com línguas diferentes e saíram da cidade. A partir desse dia as pessoas espalharam-se por toda a terra, cada grupo indo para um lugar diferente onde pudesse se entender. A torre inacabada foi chamada de Torre de Babel, pois Babel significa confusão. Moral da história: a Torre de Babel. Essa história nos ensina que é importante sermos humildes e respeitarmos o poder de Deus. Não devemos ser orgulhosos ou pensar que somos melhores do que os outros. Ela também não mostra que a comunicação é muito importante, pois quando a pessoa não consegue se entender, as coisas se tornam confusas e difíceis. 5. Abraão e a promessa de Deus, Gênesis 12, 15 e 17. Abraão vivia com sua esposa Sara em uma terra distante. Um dia Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, eu farei você um grande povo e abençoarei todas as nações por meio de você. Abraão ficou surpresa e feliz com essa promessa de Deus. Deus disse a Abraão para deixar a sua terra e a sua família, e para uma nova terra que ele lhe mostraria.
Abraão confia em Deus e decidiu seguir sua orientação. Abraão e Sara partiram para a nova terra, carregando suas posses e seus animais. Eles caminharam por muitos dias, até chegarem à terra que Deus havia prometido. Deus mostrou a Abraão a terra que seria de sua descendência. Ele disse: Abraão, todas as terras que você está vendo serão para seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Abraão ficou muito feliz e agradecido por essa promessa maravilhosa. Ele sabia o Senhor estava cuidando dele e que cumpriria suas promessas. Os anos se passaram e apesar de Abraão e Sara serem muito idosos, Deus abençoou hoje com um filho chamado Isaque. Ele era um presente especial do Senhor e a realização de suas promessas. Moral da história: Abraão e a promessa de Deus. A história de Abraão é que devemos confiar em Deus e seguir seus planos mesmo quando as coisas parecerem impossíveis. Quando confiamos no Senhor e fazemos o que Ele nos pede, Ele nos abençoa e nos guia em nossas vidas. Abraão confiou do Senhor e seguiu seus planos, e Ele o abençoou com uma família e uma terra especial. 6. Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Êxodo 14. Há muito tempo um bebê chamado Moisés foi colocado em um cestinho, enviado pelo rio para ser protegido. Ele foi imputado pela filha do faraó, e o levou para viver no palácio. Moisés esqueceu como o príncipe egípcio, mas ele sabia que era diferente. Certo dia Deus apareceu para Moisés em uma chama ardente e disse: Moisés, eu tenho um plano especial para você. Você será o líder do meu povo, os israelitas, e os conduzirá à liberdade. Moisés ficou um pouco assustado, mas confiou em Deus. Então ele foi até o faraó, governante do Egito, e pediu para libertar os israelitas. No entanto, o faraó não queria deixar o povo ir embora. Deus sabia o que eu falava, não mudaria de ideia. Vá somente. Então ele enviou 10 pragas para o Egito. Primeiro os rios se têm como o sangue, depois vieram as rãs, os piolhos, as moscas e outras pragas. Mas ainda assim o faraó ainda não permitiu os israelitas partissem. Então desde a Moisés para levar para os israelitas e sair do Egito. Eles partiram à noite, com Deus os guiando por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando o faraó soube que o povo havia escapado, ele os perseguiu com seu exército. Os israelitas haviam chegado a um local chamado Mar Vermelho e não tinham como atravessá-lo. Mas Deus operou um milagre. Ele disse a Moisés para estender sua vara sobre o mar, e o mar se abriu em 2 partes. O povo de Israel atravessou o mar em terra seca, com água de cada lado. Quando o exército do faraó tentou seguir os israelitas pelo mar, as águas voltaram ao normal e engoliram os soldados. Deus havia salvado o povo de Israel e mostrado seu grande poder. Moisés e o povo cantaram e dançaram de alegria, agradecendo a Deus pela libertação. Eles sabiam que o Senhor os amava e estava sempre ao seu lado, protegendo-os. Moral da história: Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Vamos lembrar da história de Moisés e da história do Mar Vermelho, sabendo que Deus está conosco, nos protegendo e nos ajudando a enfrentar os desafios da vida. Deus pode fazer coisas extraordinárias para nos ajudar em momentos difíceis, assim como ele abriu o Mar Vermelho para os israelitas atravessarem. Ele também está ao nosso lado para nos guiar e proteger. Além disso, a história nos mostra a liberdade e o valor importante. Deus quer que sejamos livres. Ele nos ajuda a conquistar a nossa liberdade e nos encoraja a seguir os caminhos da justiça e lutar contra a opressão. 7. A queda das muralhas de Jericó. Josué 6. Há muito tempo havia uma cidade chamada Jericó, cercada por grandes muralhas. Essas muralhas eram tão altas e fortes que pareciam impossível de serem derrubadas. O povo de Israel, liderado por Josué, precisava conquistar Jericó para alcançar a terra prometida por Deus. Deus disse a Josué que ele estaria com eles e hoje ajudaria a conquistar a cidade. O Senhor deu a Josué um plano. Ele disse: vocês marcarão ao redor das muralhas 7 vezes.
ao redor das muralhas, e então todos darão um grande gritos, e as muralhas cairão. Josué e o povo de Israel confiaram em Deus, e seguiram seu plano. Eles marcharam ao redor das muralhas de Jericó uma vez por dia. As pessoas da cidade, eu olhava para eles, curiosa. No 7º dia os israelitas marcharam 7 vezes, ao redor das muralhas. Quando chegaram ao final da 7ª volta, todos deram um grande grito, como Deus havia ordenado. No 7º dia os israelitas marcharam 7 vezes ao redor das muralhas. Quando chegaram ao final da 7ª volta, todos deram um grande grito como Deus havia ordenado. Então, algo incrível aconteceu, as muralhas de Jericó desabaram. Os israelitas entraram na cidade e a conquistaram, seguindo a vontade de Deus. Moral da história: a queda das muralhas de Jericó. A história nos ensina sobre a importância da obediência. Josué e o povo de Israel seguiram as instruções de Deus e foram abençoados com a vitória sobre Jericó. Isso nos mostra que ao obedecer a Deus e fazer o que Ele nos pede, podemos alcançar grandes coisas. A história também nos lembra que a união e o trabalho em equipe são essenciais. O povo de Israel marchou ao redor das muralhas, seguindo o plano de Deus. Eles se apoiaram e confiaram uns nos outros para alcançar a vitória. 8 Davi e Golias, 1 Samuel 17. Davi era um jovem pastor que vivia em Israel. Ele era bastante corajoso e tinha muita fé em Deus. Bom dia, o exército de Israel estava em uma batalha contra o exército dos filisteus, que tinha um gigante chamado Golias. Golias era enorme e forte, e todos no exército de Israel estavam com muito medo dele. Ele desafiava os israelitas todos os dias, dizendo que se alguém conseguisse derrotá-lo em uma luta, os filisteus se renderiam. Davi era pequeno e jovem, mas ele não tinha medo de Golias. Ele disse ao rei Saul que iria lutar contra o gigante. O rei Saul ficou surpreso, mas viu a coragem de Davi e permitiu que ele fosse. Antes de enfrentar Golias, Davi pegou 5 pedrinhas lisas do rio e as colocou em suas bolsas. Ele tinha uma funda, uma espécie de estilingue, e confiava em Deus para ajudá-lo. Quando Davi se aproximou de Golias, o gigante riu dele, zombando de seu tamanho. Mas Davi disse: "Eu venho em nome de Deus Todo-Poderoso, e ele me ajudará a derrotá-lo." Davi colocou uma pedrinha na funda, girou lá e a lançou com toda a sua força. A pedrinha voou pelo ar e acertou Golias na testa. O gigante caiu no chão derrotado. O povo de Israel ficou chocado e admirado para a coragem e a fé de Davi. Eles viram que Deus estava com ele, e que, não importa o quão grandes sejam os desafios, quando confiamos em Deus, Ele nos dá força para vencê-los. Moral da história: Davi e Golias. Davi me mostra que não me importa o quão pequeno ou frágeis nos sintamos, podemos superar a grande desafio, coragem e fé, e confiança em Deus. 9 Daniel na cova dos leões, Daniel 6. Daniel era um homem sábio, corajoso e muito fiel a Deus. Um dia algumas pessoas, mas ficaram com inveja de Daniel, e fizeram um plano para prejudicá-lo. Essas pessoas foram até o rei da Babilônia, e o convenceram a fazer uma lei que proibia as pessoas de orar a qualquer outro deus, exceto ao rei. Mas Daniel amava e adorava somente ao Deus cristão, então ele continuou orando todos os dias, como sempre fez. Quando o rei descobriu que Daniel desobedeceu à lei, ficou muito triste, pois gostava muito de Daniel, mas, como o rei havia assinado a lei, ele teve que cumprir. Então, Daniel foi colocado na cova dos leões, um lugar cheio de leões ferozes. Na cova, os leões rugiam e pareciam prontos para atacá-los, mas Deus enviou anjos para protegê-lo. Os leões não machucaram Daniel, nem sequer o arranharam, pelo contrário, eles se tornaram mansos e calmos na presença dele. Na manhã seguinte, o rei foi à cova dos leões, preocupado com o que poderia ter acontecido a Daniel, mas, para sua surpresa e alegria, ele o encontrou vivo e ileso. O rei ficou muito feliz e percebeu o poder do Senhor e reconheceu que o Deus de Daniel era verdadeiro e poderoso. Então, ele fez uma nova lei para que todos no reino adorassem e respeitassem
somente o Deus de Daniel. Moral da história: Daniel na cova dos leões. Daniel nos ensina que, mesmo sendo colocado em uma cova cheia de leões ferozes, ele não teve medo, ele confiou em Deus e acreditou que ele o protegeria. Isso nos mostra que, quando confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer situação, com coragem. A história também nos ensina sobre a importância da obediência a Deus. Daniel continuou orando ao Senhor mesmo quando isso era proibido. Ele colocou sua fé em primeiro lugar, e não deixou que as leis dos homens o afastasse de seu relacionamento com Deus. 10. O nascimento de Jesus, Lucas 2. Há muito tempo, numa pequena, cidade chamada Belém, havia uma jovem, chamada Maria. Um dia, um anjo chamado Gabriel apareceu para Maria e disse: Não tenha, Maria, Deus te abençoou, e você dará à luz a um menino, ele se chamará Jesus, e será o Filho de Deus. Maria ficou muito feliz com essa notícia. Ela estava noiva de um homem, José, e eles sabiam que esse bebê seria muito especial. Poucos tempo depois, o rei Herodes mandou que todos se registrassem em suas cidades de origens. José e a Maria tiveram que viajar para Belém, a cidade onde José nasceu, para se registrarem. Quando chegarem a Belém, não havia lugar para eles ficarem, todas as hospedarias estavam cheias. Então, eles encontravam abrigo numa humilde estrebaria, onde havia animais. Naquela noite especial, Maria deu à luz ao menino Jesus, os o enrolou em paninhos e o deitou numa manjedoura, uma espécie de cocho onde os animais se alimentam. Enquanto isso, nos campos próximos, havia pastores cuidando de suas ovelhas. De repente, um anjo apareceu para eles e disse: Não tenham medo, trago boas notícias, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o encontrarão em Belém, deitado numa manjedoura. Os pastores ficaram muito felizes. Rapidamente até Belém. Lá, encontraram Maria, José e o pequeno Jesus exatamente como o anjo havia dito. Eles se maravilharam com o nascimento de Jesus, adoraram o bebê e contaram o bebê e contaram a todos sobre o que haviam visto e ouvido. Os pastores sabiam que o menino Jesus era especial, era o Salvador prometido, então voltaram para os campos glorificando e louvando a Deus por tudo, por tudo que presenciaram. Essa é a história do nascimento de Jesus, um momento mágico e cheio de amor. Jesus veio ao mundo para trazer esperança, paz e amor a todas as pessoas. Seu nascimento é celebrado todos os anos do Natal. Moral história: nascimento de Jesus. Jesus nasceu em uma manjedoura, um lugar humilde, porque ele veio para nos mostrar que o amor e a bondade não dependem de riquezas ou coisas materiais. Ele também veio para nos ensinar que o verdadeiro amor está no nosso coração e que podemos compartilhá-lo com os outros. Jesus trouxe esperança e alegria para o mundo e nos mostrou como ser bons e gentis, a esse pessoas ao nosso redor. 11 Os Três Reis Magos, Mateus 2. Há muito tempo, num lugar distante, viviam 3 homens sábios chamados Gaspar, Melquior e Baltazar. Eles eram conhecidos como os 3 Reis Magos. Gaspar, Melquior e Baltazar estudavam as estrelas e sabiam que algo muito especial estava prestes a acontecer. Uma noite, eles viram uma estrela brilhante e diferente no céu, e souberam que um sinal de que um rei muito importante tinha nascido. Os 3 reis magos ficaram emocionados e decidiram seguir a estrela para encontrar o bebê especial. Eles pegaram presentes valiosos, ouros, incenso e mirra, montaram em seus camelos e partiram em uma jornada ao encontro do rei havia nascido. Viajaram por terras distantes, atravessaram montanhas e desertos, seguindo a estrela brilhante. A estrela os levou a Belém, onde encontraram Maria e José e o pequeno Jesus. Os reis magos ficaram maravilhosos ao ver o bebê
e se ajoelharam diante dele, ofereceram seus presentes e o adoraram. Reconheceram Jesus era o Filho de Deus, o Salvador prometido, e sentiram uma grande alegria em seus corações por encontrarem o menino. Após visitar Jesus, os reis magos foram avisados, em um sonho, para não voltarem ao rei Herodes, pois ele tinha planos mais para o bebê. Eles seguiram o conselho do sonho e retornaram para suas terras por outro caminho. No Natal, celebramos a visita dos 3 reis magos, lembrando que Jesus é um presente especial para todos nós. Moral da história: os 3 reis magos, eles nos mostram que podemos buscar a verdade, seguir nossa fé e compartilhar o amor de Jesus com o mundo. Lembraremos da história dos 3 reis magos, sendo generosos, bondosos e buscando a presença de Jesus em nossas vidas. 12 A parábola do bom samaritano, Lucas 10. Certo dia, um homem estava viajando por uma estrada, quando de repente foi atacado por ladrões. Eles levaram tudo o que ele tinha e o deixaram ferido à beira do caminho. Passaram por lá um sacerdote e um levita, que eram pessoas importantes na comunidade. Eles viram o homem ferido, mas decidiram nos ajudar. Eles seguiram em frente, fingindo não vê-lo. Mas um samaritano que vinha pelo mesmo caminho correu até o homem que estava no chão, limpou suas feridas e as cobriu com curativos. Ele o colocou em seu próprio animal e o levou a uma estalagem, onde cuidou nele durante a noite. No dia seguinte, o bom samaritano deu dinheiro ao dono da estalagem e disse: "Cuide bem dele, e você gastar mais do que eu que dei, pegarei a diferença quando voltar." Samaritano eram pessoas da cidade de Samaria, e, naquela época, os judeus não gostavam deles, pois pensavam que eles não eram boas pessoas. Mas um samaritano mostrou um amor e cuidado especial pelo homem ferido, mesmo que não o conhecesse. Ele não se importou com as diferenças ou rivalidades, e apenas viu alguém que precisava de ajuda e agiu com bondade. Moral da história da parábola do bom samaritano: na história, vimos que o sacerdote e o levita, que eram pessoas importantes, passaram pelo homem ferido e não ajudaram, mas o samaritano, mesmo sendo diferente e não conhecendo o homem, parou e cuidou dele. Isso nos mostra que devemos ser bondosos e ajudar as pessoas que estão precisando, mesmo que elas sejam diferentes de nós. Não importa se alguém tem uma aparência diferente, fala uma língua diferente ou acredita em coisas diferentes, o que importa é tratar os outros com amor e respeito. 13 A parábola do filho pródigo, Lucas 15. Uma vez um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo era coisa curioso e aventureiro, enquanto o filho mais velho era responsável e trabalhador. Um dia o filho mais novo disse ao pai: Pai, quero minha parte da herança agora, quero explorar o mundo e viver minhas próprias aventuras." O pai triste deu ao filho a sua parte da herança. O filho mais novo partiu para uma terra distante, onde gastou todo o seu dinheiro em festas, roupas bonitas e coisas extravagantes, mas infelizmente uma grande fome atingiu naquele lugar e ele ficou sem dinheiro. Ele percebeu que estava com muita saudade de casa e de seu pai, se arrependeu de suas ações e decidiu voltar para casa. Quando o pai viu o filho voltando, ele correu ao seu encontro e passou com amor. O filho disse: "Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai estava tão feliz em tê-lo de volta que organizou uma grande festa para celebrar. O filho mais velho ficou chateado porque pensava que o pai estava sendo injusto. Ele disse: "Pai, tendo trabalhado duro para ti todos esses anos, e nunca me deste uma festa assim." Mas o pai explicou: "Filho, você sempre esteve comigo, e tudo que é meu é seu, mas este meu filho estava perdido,
e agora foi encontrado, devemos comemorar e ser alegres. Moral da parábola do filho pródigo: todos merecem uma segunda chance e o amor da família é incondicional. Na história, vimos que o filho mais novo fez escolhas erradas e gastou todo o seu dinheiro com futilidades, mas, quando ele se arrependeu e voltou para casa, seu pai o recebeu de braços abertos e o amou mesmo assim. Isso nos ensina que, mesmo quando erramos, podemos ser perdoados e receber uma nova oportunidade, e nossa família deve sempre nos apoiar e nos amar. 14 Jesus e a multiplicação dos pães e peixe, João 6. Jesus, que era conhecido por seus ensinamentos e milagres, ele tinha muitos seguidores que o amavam e queriam ouvir suas palavras de sabedoria. Um dia, Jesus estava ensinando uma multidão em um lugar distante e elas estavam com fome, pois não trouxeram comida suficiente para o dia todo. Jesus olhou para a multidão, sentiu compaixão por eles e perguntou a seus discípulos se tinham algum alimento, mas eles encontraram apenas 5 pães e 2 peixes, que não seriam suficientes para todos. Mas Jesus disse: tragam-me os pães e os peixes. Ele pegou os pães e peixes, olhos para o céu, agradeceu por eles e começou a partir-los e oferecê-los aos discípulos, que distribuíram para a multidão. Então, algo incrível aconteceu: os pães multiplicaram-se de forma surpreendente. Todos na multidão comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. As pessoas ficaram maravilhadas com o que viram. Elas sabiam que Jesus tinha realizado um grande milagre e perceberam que era um homem especial, enviado por Deus. Moral da história: Jesus e a multiplicação dos pães e peixes. Na história, Jesus mostrou que mesmo com apenas 5 pães e 2 peixes, ele conseguiu alimentar uma multidão inteira. Isso nos ensina a importância de compartilhar o que temos, mesmo que pareça pouco. Também aprendemos sobre a importância da confiança em Deus. Jesus olhou para o céu e agradeceu antes de partir os pães e peixes. Ele confiou que Deus faria algo especial, e ele fez. 15 A ressurreição de Jesus, Lucas 24. Havia um homem chamado Jesus, que era especial e amado por muitas pessoas. Ele ensinava sobre de Deus e fazia milagres incríveis, como curar os doentes e ajudar os necessitados. Mas, infelizmente, algumas pessoas não gostavam de Jesus e o prenderam, e ele morreu crucificado para salvar a humanidade dos seus pecados. Seus amigos o colocaram em uma tumba e uma grande pedra foi colocada na estrada. No entanto, no terceiro dia, algo maravilhoso aconteceu: um anjo desceu dos céus e rolou a pedra da entrada da tumba. Quando os amigos de Jesus foram visitar o túmulo, ficaram surpresos. Ao encontrar-lo vazio, o anjo a eles: não tenham medo, Jesus ressuscitou dos mortos, assim como havia dito, ele está vivo novamente. Os amigos de Jesus ficaram muito felizes, me contaram a todos sobre sua ressurreição. Eles viram Jesus vivo novamente e sabiam que ele era o Filho de Deus, que veio para trazer amor e salvação ao mundo. Moral da história: a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus nos mostra que o amor de Deus é poderoso e que ele sempre cuida de nós. Jesus mostrou que a morte não é o fim, mas sim um novo começo. Ele nos deu a certeza de que a vida continua, mesmo depois que morremos. Então, mesmo que alguém que amamos tenha falecido, podemos nos lembrar que essa pessoa está vivendo com Deus e que um dia nos encontraremos novamente. 16 Ascensão de Jesus, Atos 1. Após ressuscitar os mortos, Jesus passou algum tempo com seus amigos e seguidores. Ele os confortou, ensinou-lhe mais coisas importantes e disse a ele que não ficaria sozinhos.
Em um dia muito especial, Jesus levou os seus amigos a um monte. Lá ele disse a eles: chegou a hora de eu voltar para o meu Pai no céu, mas não se preocupem, pois eu sempre estarei com vocês, em seus corações. Enquanto seus amigos olhavam, algo maravilhoso aconteceu. Jesus começou a subir para o céu, flutuando no ar. Seus amigos ficaram surpresos e maravilhosas ao vê-lo subir mais e mais alto, até desaparecer nas nuvens. Um anjo apareceu e disse aos amigos de Jesus: porque estão olhando para o céu, Jesus voltará um dia, mas agora é hora de espalhar seu amor, ensinamento pelo mundo. Os amigos de Jesus sentiram um misto de tristeza e alegria. Eles sabiam que Jesus estava voltando para o céu, mas também sabiam que Jesus estava voltando para o céu, mas também sabiam que ele estaria sempre com eles em seus corações. MORALD a história, a ascensão de Jesus. Jesus subiu para o céu diante de seus amigos, mas lhe disse que estaria sempre com eles, em seus corações. Isso nos ensina que não precisamos vê-lo fisicamente para sentirmos sua presença e amor. Portanto, mesmo que não possamos vê-lo fisicamente, Jesus está sempre conosco. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ajuda a lembrar de seus ensinamentos e nos guiar em nosso caminho. Podemos conversar com Jesus por meio de oração, compartilhando nossos sentimentos com Ele e buscando sua orientação. 17 Pentecostes e o Espírito Santo, Atos 2. Após a ascensão de Jesus no céu, os discípulos se reuniram em um lugar. Eles estavam esperando algo muito especial que Jesus havia prometido, o Espírito Santo. De repente, um som como um vento forte encher o lugar e algo incrível aconteceu. Chamas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada discípulo. Eles estavam cheios, Espírito Santo. Os discípulos começaram a falar em línguas diferentes e todos que estavam ao redor ficaram surpresos. Cada pessoa ouvir a sua própria língua nativa, mesmo que os discípulos estivessem falando em apenas uma língua. Pedro, um dos discípulos, ficou de pé e começou a falar para a multidão. Ele falou sobre Jesus, seu amor e sacrifício na cruz. Muitas pessoas ouviram e acreditaram em Jesus naquele dia, tornando-se seguidores dele. O Espírito Santo deu ao discípulo coragem e sabedoria para compartilhar a mensagem de Jesus com o mundo. Eles se tornaram mensageiros especiais, espalhando o amor e a palavra de Deus para todos. Moral da história: Pentecostes e o Espírito Santo. Assim como os discípulos, podemos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar em nossas vidas. Ele nos dá coragem para fazer coisas boas, nos ajuda a falar a palavra gentis e nos guia em nossas escolhas. Então, vamos lembrar dessa história e pedir ao Espírito Santo para te encher com seu amor. Vamos ser corajosos, gentis e fazer o bem, espalhando a alegria de Jesus para todo o nosso redor. 18 A história de Paulo, Atos 7-9. Paulo era um homem muito especial, mas nem sempre fez as coisas certas. No começo, Paulo não acreditava em Jesus e até fazia coisas ruins para seus seguidores. Um dia, enquanto estava em uma jornada, algo incrível aconteceu. Jesus apareceu para Paulo em uma luz brilhante e falou com ele. Nesse momento, Paulo percebeu que estava errado e decidiu seguir Jesus. Paulo começou a viajar para diferentes lugares, falando sobre Jesus e seu amor. Ele se tornou um grande pregador e escreveu cartas para ensinar as pessoas sobre a bondade e o perdão de Deus. Embora Paulo tenha enfrentado muita dificuldade e perseguições, ele nunca desistiu. Ele continuou compartilhando a mensagem de Jesus, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Paulo mostrou às pessoas o poder do amor de Deus e ajudou os outros, encorajou-os a serem bondosos e se ajuntarem mutuamente. Ele mostrou que, independentemente de quem éramos antes, podemos mudar e fazer coisas boas. Moral da história de Paulo:
Paulo fazia coisas ruins, mas quando ele encontrou Jesus, sua vida mudou completamente. Ele se tornou um seguidor de Jesus e começou a fazer coisas boas, ajudando os outros e compartilhando o amor de Deus. A história de Paulo nos ensina que todos podemos mudar e seguir Jesus, não importa o que tenhamos feito antes, Deus sempre nos oferece uma nova chance e nos ama muito. 19 A parábola do semeador, Mateus 13. Havia uma vez um homem que gostava muito de plantar sementes, ele tinha um saco cheio delas e saiu para semear e depende de lugares. O homem jogou as sementes no chão e algumas caíram em um caminho onde muitas pessoas passavam. Os passarinhos vieram e comeram todas as sementes e não puderam crescer. Outras sementes caíram em um solo onde havia muitas pedras, elas começaram a crescer, mas não tinha raízes profundas, então quando o tempo ficou quente, as plantinhas secaram e morreram. Algumas sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, elas conseguiram crescer e dar frutos. Mas algumas sementes caíram em uma terra boa, sem pedras e espinhos, elas cresceram e se tornaram lindas plantas e deram muitos frutos. Jesus contou essa história para as pessoas e explicou o seu significado. Ele disse que as sementes representavam a palavra de Deus, e nós somos como o solo onde as sementes são plantadas. Moral da parábola do semeador: algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem. Assim como as sementes no caminho, a palavra é tirada de seus corações e elas não a seguem. Outras pessoas ouvem a palavra de Deus e ficam felizes, mas não têm uma fé profunda. Assim como as sementes no solo pedregoso, quando surgem dificuldade, elas desistem. Há também pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas permite que as preocupações e os prazeres deste mundo as distraiam, assim como as sementes entre os espinhos, elas não conseguem crescer espiritualmente. Mas aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, a entendem e a peguem com todo o coração, elas são como as sementes na terra boa, e suas vidas dão frutos maravilhosos. Portanto, vamos cultivar um coração bom, onde a palavra de Deus possa crescer e florescer. Vamos ser como um solo bom, para que a palavra de Deus possa nos transformar em boas pessoas, cheia de amor e pronta para fazer o bem. 20 Os sonhos de José, Gênesis 37, 39, 40 e 41. José era um jovem que tinha um coração cheio de sonhos e um dom especial de interpretar esses sonhos. Ele vivia com sua família e tinha os 11 irmãos mais velhos. José adorava contar seus sonhos aos irmãos, mas eles não gostavam muito disso. Um dia, ele teve um sonho especial. Ele sonhou que todas as estrelas do céu se curvaram diante dele. Quando contou aos irmãos, eles ficaram zangados e com ciúmes. Logo depois, José teve outro sonho. Sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. José contou novamente aos irmãos, mas eles não conseguiram entender o significado desses sonhos. Os irmãos de José ficaram tão irritados e com inveja que decidiram fazer algo terrível. Eles o venderam como escravo e o levaram para longe de sua família. José foi parar no Egito, onde começou uma nova vida como escravo. No Egito, José foi vendido para um homem chamado Potifar. Mas mesmo como escravo, José nunca desistiu dos seus sonhos. Ele trabalhou duro e sempre se esforçou para fazer o seu melhor. Deus estava com José, e Potifar percebeu que ele era um homem especial. José ganhou a confiança de Potifar e se tornou um governante em sua casa. Infelizmente, problemas surgiram novamente na vida dele. Ele foi acusado injustamente e foi parar na prisão. Porém, mesmo na prisão, José continuou a confiar em Deus e acreditar em seus sonhos. Deus estava sempre com José e deu a ele a habilidade de interpretar os sonhos de outros prisioneiros. Um certo dia, o faraó do Egito teve um sonho estranho.
e ninguém conseguiu entendê-lo. Foi então que alguém lembrou de José e suas habilidades especiais. José foi chamado perante o faraó. Ele interpretou o sonho com sabedoria. Ele disse: ao faraó haveria 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome. Aconselhou o faraó a armazenar comida durante os anos de fartura, para que houvesse alimento suficiente durante socorro anos de fome. Faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e o nome governante do Egito. José liderou o país com sucesso durante os anos de fartura e também durante os anos de fome, garantindo que todas as pessoas tivessem o suficiente para comer. Depois de muitos anos, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de comida. Eles não o reconheceram mais, José os reconheceu. Ele hoje perdoou e se reconciliou com seus irmãos, e eles finalmente entenderam o significado dos sonhos de José e como Deus havia abençoado. Moral da história: os sonhos, devemos acreditar nos nossos sonhos e em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios. Assim como José teve sonhos especiais, cada um de nós também tem sonhos e desejo no coração. Esses sonhos podem parecer distantes ou impossíveis às vezes, mas não devemos desistir. A história também nos mostra a importância do perdão e da bondade. José escolheu perdoar seus irmãos e mostrou amor mesmo quando teve a oportunidade de se vingar. Por que histórias bíblicas infantis tão importante? História bíblicas infantis tão importante porque ajuda as crianças a entender da Bíblia, vi sua mensagem, e também serve para passar lições de moral, que contribui para a formação do caráter das crianças.